Habemus Papam, que alegria receber você aqui na TV Evangelizar com essa notícia maravilhosa que há um pouco mais de uma hora nós tivemos a honra de acompanhar diretamente do Vaticano. Então é com muita alegria que nós recebemos o Papa Leão XIV, que vem para nos guiar como igreja, que fez aquele momento belíssimo invocando a Maria. Mencionou Nossa Senhora de Pompeia e você acompanhou muito aqui na TV Evangelizar, mas de forma muito especial, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Diogo Pessotto, que é teólogo e que vai participar desse momento tão importante como igreja conosco. E vamos ter outros assuntos também aqui no nosso encontro de hoje. Então agradeço você estar sintonizado na TV Evangelizar. Estamos começando o programa A Vida em Foco. Vem comigo. Que alegria ter a sua companhia de todo o Brasil neste dia mais do que especial. Vai ficar marcado na nossa memória, com certeza. Você que estava aí nessa ansiedade, eu digo que desde ontem, quando eu estava aqui com você e nós anunciamos pela primeira vez aquela fumaça preta que saiu aqui na tela da TV Evangelizar e o coração pulsava, não era assim? E depois tivemos essa manhã uma nova tentativa de eleição, mais uma vez a fumaça preta, mas na terceira tentativa já temos Papa. E é uma alegria isso, porque quando a gente vê pelas telas aquela fumaça branca, isso nos dá muita esperança. E eu agradeci muito a Deus. Eu não sei como você fez esse momento, mas agradeci porque nas minhas orações eu estava pedindo não apenas a sabedoria, o discernimento, mas também a rapidez da parte de Deus, né? Dessa vez eu ousei pedir isso porque não podemos, não é bom que a gente fique sem Papa. Então olha que alegria podemos receber novo Papa Leão XIV, que antes de tudo agradeceu ao Papa Francisco pelo legado que ele deixou, falou sobre a importância da caridade e principalmente nos deu essa bênção especial que nós recebemos aqui pela TV Evangelizar, você junto comigo. Então, nesse momento, para falar um pouco mais sobre Robert Francis Prevost, que agora Leão XIV, eu vou receber aqui o Diogo Pessotto, teólogo, extremamente capacitado para falar desse tema. Meu querido, muito obrigada pela disponibilidade. A gente acabou te chamando de última hora, né? Porque o momento pedia e você nos atendeu. Então, muito obrigada, meu querido. Carol, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Gratidão é minha por poder partilhar com os irmãos e irmãs este momento de imensa alegria. E eu diria um momento histórico, não apenas do ponto de vista histórico, dos fatos, mas um momento histórico do ponto de vista eclesial. Louvamos a Deus pela vida e pela missão do Papa Leão XIV desde já. Sim, com certeza. Meu querido, eu queria que você comentasse com a gente um pouco a ordem a qual ele pertence, né? Ele é agostiniano, então nós sabemos que o Papa Francisco tinha assim... dentre várias coisas que eram exceções, o fato de ser um franciscano, né? De ser um jesuíta, aliás, desculpe, de ser um jesuíta, o primeiro Papa jesuíta. E agora nós temos um agostiniano. O que isso representa na história? É muito interessante, Carol, que sobretudo os papas do século XX, né? E mencionando aqui os últimos papas, com os quais a gente tem um pouco mais de familiaridade, todos eram diocesanos. Diocesanos são aqueles papas que, quando padres, né, tinham sido ordenados numa diocese, não pertenciam a nenhuma congregação ou a nenhuma ordem religiosa. Francisco, além de ter sido o primeiro jesuíta, foi o primeiro religioso depois de uma série de papas diocesanos. E agora, novamente, um religioso agostiniano. Olha só. Engraçado, porque o cardeal Prevost, e agora vamos ter que nos acostumar a chamá-lo de Leão XIV, ele, de fato, é da ordem de Santo Agostinho, né? Portanto, é um agostiniano. Nós, uns mais, outros menos, conhecemos a história de Santo Agostinho, né? Nasceu no século IV, faleceu no século V, um dos grandes teólogos, um dos grandes doutores da igreja,
E eu posso dizer uma coisa, Carol, que me chamou muita atenção no discurso do Papa Leão XIV, quando ele mencionou o fato de ser agostiniano. Ele citou uma frase de Agostinho, que era bispo de Hipona. Disse o Papa Leão XIV: para vós sou bispo, convosco sou cristão. Me parece que há aí um claro aceno à espiritualidade, ao carisma agostiniano, que também vai permear o pontificado do Papa Leão XIV. Conosco, ele é mais um dos que caminha na direção, ou melhor, caminha no discipulado de Jesus, mas para nós ele é um pastor. Então, recordando o fundador da sua ordem, ele menciona isso e é muito simbólico para os nossos tempos. Sim, com certeza. Eu também ainda não digeri tudo, né? É tudo muito recente, a gente fica pensando, vivendo a história, né? Nós estamos vivendo a história. Mas para mim foi muito significativo ver um Papa para esses tempos que traz essa memória de Santo Agostinho, né? Foi mencionado Santa Mônica, né? No currículo dele, que é maravilhoso. E assim, mas não apenas isso, a questão assim de como ele estava ali envolvido, né? Creio que todo mundo pode perceber que ele tinha lágrima nos olhos ali, né? Estava olhos marejados, né? Marejados, realmente. Ele estava, de fato, talvez, eu não sei o que se passa na cabeça nesse momento, não é? Eu sei que o Espírito Santo está ali e ele invocando Nossa Senhora, certamente já está entregue, né? O que precisa ser entregue. Mas é claro que também a cada troca de Papa, digamos, fica uma expectativa, não é, Diogo? Porque foram 12 anos do pontificado do Papa Francisco. Então, é claro, fica-se aquela pergunta, ele vai dar uma continuidade, ele não vai, né? Fica aquelas dúvidas que são naturais até, né? É claro que eu não imagino um Papa que vá bater de frente com nenhum outro Papa, não é essa a ideia, né? Sempre é uma continuidade à Igreja, só que existem diversas formas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, baseado no que você vê do próprio cardeal Prevost, como você colocou, né, que não vamos mais chamá-lo assim, a forma como ele se posiciona, enfim, dá pra gente comentar já sobre isso ou você acha cedo? Eu acho que dá pra gente comentar algo muito precioso a partir do seu discurso. Claro que qualquer tipo de previsão, né, Carol, quem nos assiste, é absolutamente... Nem a ideia, né, Diogo? É absolutamente desnecessária neste momento, porque nós não somos videntes, né? Mas nós cremos na providência. Portanto, se o Espírito nos permitiu ser pastoreados pelo Papa Leão XIV, vai certamente conduzir no seu ministério. Mas o seu discurso, Carol, eu fiz questão aqui nesse tempo, antes da gente entrar no ar, de reler o seu discurso, eu pude acompanhá-lo. 3 pontos me saltaram aos olhos e aos ouvidos. O primeiro ponto foi o destaque que o Papa Leão XIV deu ao tema da paz. Ele inicia o seu discurso dizendo: a paz esteja convosco, que foi a mesma saudação de Jesus ressuscitado. E ele costura o seu discurso a partir do tema da paz, mas não da paz como um tema. Olha que interessante, a paz como um dom de Deus, porque o mundo precisa de paz. E a paz, como nós bem sabemos, do ponto de vista do Evangelho, é a certeza, é a serenidade de que Deus nos ama. E aí ele diz uma frase, faz uma afirmação que me parece capital, que é de que o mal não vencerá, ou seja, o mal não terá a última palavra no mundo em constante conflito. O primeiro ponto é este: a paz que vem de Deus é a certeza de que nós podemos caminhar juntos. Segundo ponto, ele reiteradamente no seu discurso tratou do tema do amor de Deus. Por várias e várias vezes, não cheguei a contar quantas, porque foi agora há pouco, mas o Papa Leão XIV disse: Deus nos ama. E numa das ocasiões ele disse: Deus nos ama incondicionalmente. Dizer isso num discurso logo após a sua eleição tem um significado muito emblemático, Carol, porque de fato Deus nos ama. Dizer isto não é um jargão, não é verdade? Deus de fato nos ama. E um terceiro ponto, e aí
nesta linha de continuidade, eu diria, e ele faz questão de agradecer o Papa Francisco, né? Acho que todos nós vimos, né? Sim. Pelo menos 2 ou 3 vezes ele menciona de modo explícito e agradece ao Papa Francisco, mas 2 palavras, na verdade 3, claríssimas. A primeira, somos todos missionários. A segunda, devemos construir pontes. E a terceira, sinodalidade. São esses 3 elementos que me parecem que marcaram os últimos anos do pontificado do Papa Francisco. Somos todos missionários numa igreja sinodal, construindo pontes entre a igreja e o mundo. Então me parece, o Papa Leão XIV será Papa a seu modo, mas ele já no seu discurso inicial deixa evidente que a sua linha pastoral será de continuidade com o Papa Francisco, é claro, com o seu estilo próprio, mas com esses 3 focos: paz, o amor de Deus e a missão. Sim. Eu tive essa impressão também. Claro, é sempre, de novo, é a expectativa que vem. E aqui até eu quero reforçar o que você falou aqui, Diogo, como um alerta também para quem nos assiste, porque sempre que vem algo na história, principalmente na história da igreja, tudo pode caminhar bem, mas também tem aqueles rumores que surgem, né? Então, pedir para que você tenha o cuidado do que é que você vai escutar, do que é que você vai acreditar nesse momento, porque, enfim, né? Existe de tudo no mundo, né, Diogo? Também tem as pessoas que vão se aproveitar desse momento para, enfim, causar discórdia, causar medo. E não, nós temos que estar firmes nessa missão junto com o novo Papa, sempre em oração. Eu acho que isso é muito importante, né? Na vida como um todo, em todos os momentos, mas em momentos que a gente percebe de fato que pode haver algo grandioso, como o que estamos vivendo agora, mais ainda, né? Mais ainda porque somos pequenos, né, Diogo? Carol, você disse algo muito importante. Esse período de pré-conclave, talvez o primeiro nesta era da inteligência artificial e da mediatização da cultura, onde a gente estava conectado quase que 24 horas por dia. Muitas previsões foram feitas antes desse conclave, e eu posso dizer aqui aos telespectadores da TV Evangelizar, a igreja não funciona ao modo dos conchavos políticos ou da avaliação de temas polêmicos. Isto pode fazer parte, eventualmente, de uma discussão ou outra, mas você disse uma coisa importante: aquele que Deus escolheu para nos pastorear neste tempo é aquele que Deus escolheu por meio dos cardeais, que não são pessoas despreparadas, não são pessoas arbitrárias, são homens de igreja altamente experimentados no caminho pastoral e que escolheram o cardeal Prevost para ser o sucessor de Pedro. Então, este é um pedido que você faz, e eu reitero, até na condição de teólogo, sabe, Carol? Às vezes nós escutamos coisas que não gostaríamos de escutar acerca da igreja. Confiemos na ação do Espírito Santo e confiemos que neste tempo o Papa Leão XIV é aquele que o Espírito nos está dando para nos pastorear. E tenho certeza que a igreja continuará no caminho do Evangelho com ele. Então, temos discernimento nesse momento. Sim. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta acerca do nome que foi escolhido, né? Eu sei que isso deve ser algo, enfim, é algo muito pessoal. Cada um tem as suas razões para escolher. O que me chama atenção é o fato de ser um nome já muito utilizado, né, pelos papas, né? Leão XIV, ou seja, já tivemos 13 com esse nome. Exato. Algo que a gente pode tirar de aprendizado disso, não sei. Muito, muito interessante. Inclusive, ainda, ou melhor, para além do fato de ser um nome relativamente utilizado, né? Nós já temos outros nomes mais utilizados, né? João, 23, Bento, 16, né? Leão 14, e há um detalhe importante: o último Papa Leão foi Leão 13, que viveu na transição do século XIX para o século XX, então há mais de 100 anos atrás. Inclusive, o seu pontificado foi muito longo, né? O pontificado do Papa Leão XIII. É claro que nesse momento não há como
fazer nenhuma afirmação. Seríamos aqui presunçosos, né, Carol, do ponto de vista histórico e até teológico, dizer, olha, Cardeal Prevost escolheu o nome de Leão por causa disso ou por causa daquilo. Mas vale destacar que o Papa Leão XIII, né, que o precedeu em relação ao nome, foi o Papa que publicou o primeiro documento de doutrina social da Igreja, no final do século XIX. Foi o Papa que consagrou o século XX ao Espírito Santo. Nossa. Esse é um fato muito lembrado, né? Inclusive, depois que o Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito Santo, nasce, por exemplo, no meio protestante, todo o movimento pentecostal. Então, olha só que coisa interessante. Sim. Os próprios pentecostais acenam para o Papa Leão XIII como um daqueles que motivou a experiência do Espírito no século XX. Olha que beleza. Sim. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu fui verificar o lema do Cardeal Prevost, o lema episcopal dele. A gente sabe que todo bispo tem um lema episcopal, né? Sim. O lema dele é: nele somos um. Nele em quem? Em Jesus. Em Jesus. Me dá a clara impressão de que a referência ao nome Leão, claro, pode ser por um apreço pessoal ao Papa Leão XIII ou algum outro Papa Leão do passado, pode, mas tem a ver com a missão do Papa Leão XIII também naquele tempo e agora a do Papa Leão XIV, promover e salvaguardar a unidade da Igreja. Sim. Em Jesus. Então a gente vai poder estudar um tanto quanto aí este nome nos próximos dias. Sim, estamos só começando. Meu querido, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, aqui na TV Evangelizar. Deus abençoe a sua missão, obrigada pela disponibilidade e seja sempre bem-vindo. Amém, Carol. Obrigado pela acolhida, pelo convite, um tempo de graça. Rezemos pelo Papa Leão XIV, rezemos por toda a Igreja e agora ele se dará a conhecer, né? Ele se dará a conhecer e nós também o conheceremos e esse será um caminho bonito, como ele mesmo disse, de mãos dadas, com Deus e entre nós. Muito bem. Muito obrigada, meu querido. Um abraço para você. Obrigado a você. Tchau, tchau. Então agora estamos, começando essa nova parte da história. Você acompanha tudo aqui pela TV Evangelizar. É só ficar com a gente durante toda a nossa programação, não apenas aqui no Vida em Foco, mas durante as nossas horas aqui juntos, tá? Agora eu quero chamar a Vanessa, que já está aqui com o recado da Vision X. Vai lá, Vanessa. Oi, Carol, e eu venho aqui falar com você todos os dias do poderoso Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. É isso aí, gente, porque você sabe, né? Passou o tempo e a visão tá cada vez mais fraca, o olho lacrimeja demais, arde, você tá tentando enxergar a televisão, tá cada vez mais difícil, tem alguém em casa que já tá com algum problema mais sério, tá precisando cuidar da sua visão? Então você precisa conhecer esse aqui, ó, o Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Nada melhor, gente, do que você estar com a visão enxergando direitinho, não é mesmo? Você vai aí sair, às vezes, não consegue enxergar nem atravessar a rua direito, tem que estar pedindo ajuda porque a visão não está legal. Então você precisa conhecer esse aqui, o Vision X, mas tem que ligar 0800 777 0190 que você vai receber na porta da sua casa. Tá em dúvida? Se liga, se não liga? Será que vai ser bom para mim ou não? Então eu vou trazer aqui pessoas que estavam em casa como você na dúvida, ligaram e olha o que aconteceu. Veja comigo. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Vision X, mas é esse aqui, do X bem grandão, que tem que ter na frente do frasco, que é o verdadeiro, que é o que te dá um resultado rápido. Então liga 0800 777 0190, que tem promoção especial para você. Ligando agora, eu vou dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai levar 4, comprou 4, leva 8 e assim por diante, para você cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Então liga já, que as nossas consultoras retornam para você em seguida
Vida, 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. É com você, Carol, muito obrigada. Obrigada, Vanessa. E ainda no programa de hoje nós vamos falar sobre os benefícios do perdão, sobre dieta mediterrânea. Então volte aqui comigo. Saímos para um breve intervalo com imagens do Vaticano, direto da Praça de São Pietro. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, e durante esse dia especial em que nós pudemos presenciar a eleição do novo Papa Leão XIV, nós estamos vivendo a campanha de Jesus das Santas Chagas. Esse mês, mais especial ainda porque é mês mariano, eu peço a você que já contribuiu, que continue fazendo a sua contribuição. Você sabe que nós temos vários desafios aqui na obra Evangelizar para manter esta grande missão de levar esta evangelização pelos meios de comunicação. Dentre elas está a melhoria dos equipamentos, que faz parte do nosso dia a dia e que nós precisamos sempre estar com tudo funcionando para levar essa qualidade de som e imagem para sua casa. Além disso, precisamos expandir para chegar naqueles lugares onde ainda não tem o sinal da TV Evangelizar, seja pelo satélite aberto, enfim, estamos também com esse objetivo. E o terceiro grande objetivo deste ano de 2025 é fazer as melhorias no nosso terreno da Terra Prometida, onde futuramente teremos o nosso centro de evangelização. Então eu peço a sua colaboração, você que acompanha sempre, você que de vez em quando está aqui comigo, você que tem os seus programas preferidos, que possa nos ajudar. A gente tem um incentivo que é mais um agradecimento mesmo a você, que já contribuiu em abril, vai contribuir em maio. Nesses 2 meses, você vai conseguir aquela fitinha especial deste ano, exclusiva, que leva a devoção de Jesus das Santas Chagas junto com Nossa Senhora do Carmo, que é madrinha da obra Evangelizar e cujo ano que nós estamos aqui vivendo foi consagrado a ela. E para quem conseguir ir até o final da campanha todos os meses, até agosto, nós enviaremos um pedaço do tecido marrom que foi abençoado no Monte Carmelo pelo Padre Reginaldo Manzotti. Então nos ajude a vencer esses grandes desafios da evangelização. Nós vamos falar agora sobre perdão. Não só em como perdoar. Não, nós queremos saber o benefício, porque quando a gente entende, o ser humano é muito assim, né? Se eu entendo o porquê de fazer algo, o para que fazer algo, a força vem, porque o perdão é um dom de Deus, né? Essa graça vem de Deus, só que nós temos que estar abertos. Então, o nosso objetivo aqui hoje, com esses queridos convidados, é abrir os corações de alguma forma, incentivar que as pessoas possam deschavear, né, meus queridos? Sejam bem-vindos, né? Com certeza. Então, estou aqui com o diácono Luiz Carlos de Jesus, que é assessor eclesial da Comissão Família e Vida, bem-vindo. E também com a Rosiane, que é psicóloga, né, minha querida? Rosane, que é psicóloga. Sim. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu queria começar, então, falando, né, nessa área do perdão. Vamos direto, né, para o assunto. A gente pode falar de benefícios mesmo de perdoar? Quer dizer, esquecer o que aconteceu, por exemplo, né? Esquecer, a gente não esquece, Não esquece, né? Isso não é perdão, Temos uma memória muito boa, né? Para isso, né? Para isso, né? Então, nós temos que deixar numa caixinha, né? Então, o saber perdoar é saber o que realmente aconteceu, se colocar no lugar do outro e pensar como o outro. Né? Porque é difícil, mas a partir do momento que nós conseguimos se colocar no lugar do outro, a gente começa a perceber que nós podemos perdoar. Então, os nossos ressentimentos, nossas raivas, nossas mágoas vão ser desfazendo com o tempo. Entendi. Né? Então é possível se liberar um pouco, digamos, Sim, porque como a Rosane falou, realmente não é esquecer.
Porque quando você porque a perdoa, maioria das você não pessoas esquece. acredita bem isso, né? Que perdoar significa esquecer. Daí, Não. como a pessoa não consegue esquecer, ela acha que não consegue perdoar. Não né? é esquecer. Você não é ter uma amnésia, não. Tá. Você continua lembrando daquilo. A questão é como você transformar esta dor, aquilo que lhe afetou, em algo melhor. Em algo que você tenha condições de perdoar. Você doa aquela graça para aquela pessoa, para que ela não te afete, para que você não se torne o prisioneiro com base naquilo que aquela outra pessoa quis lhe transformar. Entendi. Então é se libertar. Sim. E o perdoar na família é um dom, né? Porque a partir do momento que uma família consegue perdoar, né, o dom de doar, né, a família fica mais unida, a comunicação, o diálogo ficam mais próximos dos outros, né? Então existe muito amor, acaba os conflitos, né? Então isso é muito importante. Lógico que não é tão fácil assim, é fácil falar. Sim. Mas lógico que às vezes as pessoas precisam primeiro se perdoar a si mesmo para depois perdoar o outro, né? Você acha que a ordem geralmente é assim, primeiro o perdão próprio, ou não é uma regra necessariamente? Eu acho que isso seria uma regra, porque eu acho que a partir do momento que você se perdoa, você já tem um olhar para o outro diferente. Entendi. Porque o perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar aquela pessoa, eu decido dar a libertação para aquela pessoa. Não é um sentimento, porque se for pelo sentimento, nós não temos condições. Sim. É porque pelo sentimento, se existe uma mágoa, né? Tô pensando aqui na prática, você tá ali chateado com uma pessoa. Você continua vendo aquela pessoa como errada, digamos assim, né? Isso. Quer dizer, o perdão passa exatamente por isso, né? Eu acredito assim que se você ficar justificando o porquê daquela pessoa ter feito para encontrar ali um álibi, eu acho que sai do que é verdadeiramente o perdão. Isso é uma percepção minha. Quer dizer, a gente tem que encarar a verdade, né? Quer dizer, e se a pessoa de fato fez aquilo para me ofender? Isso de fato, é duro isso. Sim. Mas é ali que entra o perdão, não é isso? O certo em pensar assim? Porque daí você percebe, por isso que eu digo assim, se você se colocar no lugar do outro, é o que você acabou de falar. Você percebe se realmente ela fez isso com intenções ou não. Então, isso fica ou mais fácil perdoar ou passar para um outro momento que, por mais que você perdoa, você consegue entender aquela pessoa de uma maneira que você vai se sentir melhor com você, né? Você vai poder deixar as mágoas, a raiva, todos esses sentimentos para trás e viver a tua vida, né? Sem olhar para aquela pessoa que te feriu. Sim. Isso está muito dentro também de uma questão. Nós temos que definir o que é perdoar e o que é desculpar. Diferenciar. São coisas diferentes, porque muitas vezes a pessoa fez algo que ela não teve a intenção. Por exemplo, nós costumamos muitas vezes encontrões, essas coisas. A primeira coisa que você fala, perdão. Quando você deveria falar desculpa, porque não foi, você não quis provocar aquilo. De fato, então, é uma justificação social, né? Isso, quer dizer, é uma questão social. E veja vezes, que não foi por querer que eu fiz, né? Isso, nesse sentido, muitas né? vezes, você é casada também, nós estamos aqui no matrimônio, muitas vezes são coisinhas que merecem desculpa. Algo mais, como nós dizemos, que tem substância para concretizar um pecado, um perdão, aí sim, aí eu tenho que perdoar. Mas muitas vezes também eu preciso desculpar, porque aí entendi. É aquela questão. Então deixa eu só resumir aqui que tá interessante a conversa aqui. Vocês falaram que não é que perdoar não é esquecer. Não. Que perdoar não é um sentimento. Não, ele é uma decisão. E que não é desculpar, né? Não. Então a gente está falando aqui. Aí, Diácono mencionou que um dos benefícios é a libertação. Libertação, porque você liberta o outro. Quando você não perdoa, é como você estivesse acorrentando aquela pessoa a você mesmo. Você transforma o seu corpo, como eu falo, não deixe seu corpo se transformar num cemitério de esqueletos que você vai... Você adoece. Isso, você vai somatizando aí a área dela. Você vai somatizando e aquilo vai lhe causando mais. Porque, por exemplo, o câncer e outras, eles só se desenvolvem em situações ácidas. Nosso corpo vai se tornando ácido, onde vem as doenças e tudo mais. Então existe, por exemplo, cura física até quando
se tem o perdão. Sim. Podemos falar isso. Isso não já... é apenas espiritual, é espiritual. Ela parte do espiritual, mas também passa para o físico. Passa. Sim, porque você conseguir perdoar o outro e a si mesmo, você está trazendo saúde emocional para dentro de você. Você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais em paz. E isso traz o quê? Uma melhora em todo o teu estado, né? E assim, não é difícil perceber isso que vocês estão falando, né? Até para o pessoal ver que não é coisa assim, não. Como é possível isso? Às vezes você briga com alguém, não fica com o estômago esquisito, né? Fica. Ou perde a fome ou quer comer demais e fica aquela coisa esquisita. Sim, Acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, o corpo acidifica. existe essa conexão, né? Sente, o corpo sente. Você fica de mau humor, você às vezes ofende outras pessoas, Sim. né? Então, a partir do momento que você compreende tudo o que está passando com você, né? Você compreende o porquê que o outro fez isso. Não é que você tenha que justificar o outro, não. A partir do momento que você justifica, você está errando, né? Sim. Você só tem que perceber o porquê que o outro fez assim, né? É diferente. Entender o outro. Porque é muito mais fácil justificar porque ele estava assim, porque ele brigou com o marido, porque, né, brigou com a esposa e não sei o quê. Então você justifica uma coisa que você não tem nem certeza disso. Sim, sim. Sabe? Isso. Então você passa como que eu posso dizer assim, você tenta colocar um pano sobre o que está acontecendo. Tenta não enxergar Isso. aquilo ali, Não mas não enxergar. adianta, né? Não. Isso Porque a está coisa muito- continua ali, né? Isso está muito dentro dessa questão, porque nós queremos muitas justificativas. Se nós formos para o Evangelho, Jesus e a pecadora. Todos tinham justificativas ali, todos tinham 1001 coisas. Sim. E Jesus não viu nada disso. Ele olhou aquela pessoa. E o que ele fez? Essa questão, o olhar, o ouvir e o sentir. Ele teve esses 3 sentimentos com ela. E ele não falou nada. O simples olhar dele a libertou. E muitas vezes nós temos que olhar nos olhos da pessoa para conseguir entender o que essa pessoa está sentindo também. Então, falando de benefícios, a gente já falou de saúde física, mental, de união. Você falou que a família, Sim. principalmente, Família. fica mais unida, a pessoa amor. fica mais leve, a pessoa se liberta de mágoas. Tudo isso é benefício do perdão. Tudo. Sim, benefício dentro do disso, corpo. como eu sou também as funções que eu tenho, eu sou capelão de um hospital também. Olha só. E trato Deve muito ver essa... bastante isso, né, Diácono, na prática, e principalmente a questão daquele último momento, que nós chamamos do momento da despedida. Porque a pessoa, quando ela está no estado terminal, tem isso. Aquele momento em que, nossa, ela melhorou, está bem. Não. É o momento para... E eu fiz um acompanhamento de uma senhora, 96 anos, não tinha mais nada, ela já estava no paliativo. E com a família. Porque tinha uma filha, ela perguntou, não, mas eu perguntei para ela, tem alguém que a tua mãe precisa realmente ver? Ah, tem uma irmã que brigou com ela, tal. Eu falei, então faz o seguinte, busca essa irmã, traz aqui, para que elas se perdoem, para que elas se libertem. Nossa, que bênção, né, poder fazer isso. Isso, e ela fez, 3 dias depois ela fez a sua Páscoa. E nós não Olha só, precisamos- que Nós alegria. não precisamos esperar. Não precisa chegar nesse momento, né? Não Para que precisamos, arriscar assim, né? mas é Aqui justamente. esperar, né, É, nesse momento. não, com certeza. Se a vida inteira nos ensina que como é bom saber viver, né? A vida nos ensina que é fácil. Nós Sim. complicamos, né? Sim. É, E com nós certeza. complicamos porque temos que buscar no Espírito Santo. Porque por nós mesmos, você nunca Não vai dá. perdoar. Você não vai perdoar Por, nunca. por isso que eu até comecei, né, falando o perdão, ela é uma graça de É Deus, uma graça né? de É Deus. uma graça. É nele que você tem Mas que nós buscar. temos que nos abrir para isso também, não é? Deixar o Espírito Sim. Santo agir em nós para que nós consigamos ter força É, com para certeza. superar a nossa É humanidade. o amadurecimento, né? Sim, também faz parte, Faz né? parte do perdão. Meus queridos, muito obrigada De nada. pela participação de vocês nesse tema tão importante hoje, tá? Bem-vindo Agradeço. sempre à TV Obrigada. Evangelizar. Agradeço, estamos à Agradeço. disposição no que puder ajudar a igreja. Estaremos Muito obrigada, aqui, tá bom? obrigada. Agora um recado para você que está cuidando da sua saúde, Glicotrate para você. Acompanhe. Olha só, hein? Você que está aí nesse desespero, nessa preocupação, no controle diário do açúcar no sangue, você que está sofrendo com diabetes, esse recado também é para você que, de repente, né,
fez alguns exames, mas está tudo ok, não tem diabetes, mas quer fazer o controle, sim, né? Aí no seu dia a dia da glicose, para não ficar desregulada, para que você tenha a saúde sempre em dia, o Glicotrate está aqui, ó, vai te ajudar, sim. Tanto quem já sofre com diabetes, quanto quem, né, quer apenas fazer aí um cuidado a mais na sua rotina diária. Então, vai usar o Glicotrate, uma cápsula somente por dia. Ele é 100% natural, vai ajudar a fazer o controle do açúcar no sangue e também para o bom funcionamento do pâncreas. Exatamente. Então, você vai ligar para a gente no 0800 555 5123. 0800 555 5123. O Glicotrate, gente, ele vai funcionar como se fosse uma vassourinha, uma faxineira. Ele vai fazendo toda a limpeza ali, a purificação do sangue. Você sabe que o diabetes, quando não é controlado, é muito perigoso aí para a sua saúde. Pode levar a vários problemas, né, neurológicos, cardiovasculares e, infelizmente, até mesmo a perda da visão e a amputação de membros. Então, é muito importante que você faça esse cuidado, esse controle diário. E o Glicotrate vai te ajudar. Você vai tomar uma cápsula cerca de 40 minutos antes do almoço. Inclusive, ele vai evitar que você consuma em excesso alimentos que tenham muito açúcar e carboidratos. Olha só que interessante. Então, ligando agora, você vai participar da nossa campanha do Dia das Mães. Está chegando, né? Hoje eu trouxe esse envelope rosa, em que eu trago a promoção do kit em dobro. Então, você vai adquirir um frasco com o preço promocional e o segundo vai de presente. E, gente, deixa eu passar um recadinho muito importante aqui para vocês. Um frasco dura 4 meses de tratamento. Exatamente, um frasco dura 4 meses de tratamento. Então, você vai aproveitar bastante e vai cuidar diariamente aí no seu equilíbrio. E, ó, gente, vai de presente aqui um medidor de glicose para você acompanhar os resultados. Então, liga agora, 0800 555 5123, frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Quem é aqui de Curitiba e região, adquirindo agora, recebe ainda hoje, viu? Intervalo bem rapidinho para você. Na volta vamos falar sobre dieta mediterrânea. Saímos com imagens ainda do Vaticano, ainda ali vivendo esta alegria junto com você, revendo algumas imagens aí do nosso novo Papa Leão XIV. Volte comigo. De volta com você de todo o Brasil nesta quinta-feira aqui no programa Vida em Foco, dia que você vai guardar na sua memória, 8 de maio de 2025, o dia que nós recebemos de braços abertos o Papa Leão XIV, sempre com muita oração, com muita alegria, rezando para que ele seja o nosso Papa, o Papa dessa geração, o Papa que o Espírito Santo providenciou para nós. Dando continuidade aqui ao nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde e sobre a dieta mediterrânea. Então, se você tem dúvidas, espero poder responder com você aqui, com a nossa especialista. Então, muito bem-vinda, Ana Lúcia Cardoso Ribeiro, nutricionista, né, minha querida? Obrigada. Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Conta pra gente o que é a dieta mediterrânea, pra gente entender. Vamos lá. Então, a dieta mediterrânea é uma dieta baseada em alimentos minimamente processados, né? Aqueles que não parece passam... bom, né? Sim, eles são, principalmente, além dos minimamente processados, aqueles que são in natura também. Então, nada mais é do que uma dieta mais simples, né? É uma dieta mais usando alimentos locais, né? Sem muitas invenções. Então, por isso que ela é hoje a base para alimentação
saudável. Entendi. Né, que a gente tem. Então, é uma dieta que não vai focar muito em restrições, quer dizer, claro, tudo vai ter, né? Tudo que não é isso que você disse. Mas dentro dessa alimentação natural, tem alguma coisa que você fala assim, não entra isso aqui? Não. A gente vai usar mais esses alimentos, aquilo que a gente desembala menos, né? A gente então entra tudo, grãos, mais. Frutas. Isso, exatamente. Derivados de animais, carne, tudo isso entra ou não? Não todas as carnes. A recomendação são os peixes, né? Porque eles, principalmente salmão, sardinha, que são aqueles que são ricos em ômegas. Ômega 3, ômega 9, ômega 6. Né? As carnes vermelhas, o frango, elas já são mais excluídas. Não quer dizer que a gente não possa consumir, mas elas não devem ser como prioridade, né? A prioridade são esses demais. O nome dessa dieta tem a ver com a região do Mediterrâneo ou não? Sim, exatamente. Porque ela veio da Grécia, né? Junto ali, Espanha, todos os países daquela região, né? E hoje ela é inclusive conhecida como um patrimônio da Unesco, né? O patrimônio imaterial da Unesco, porque ela realmente é a base da alimentação saudável. Nós aqui no Brasil, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele diz exatamente isso também. Então tem essa relação muito com essa dieta do Mediterrâneo. E, por exemplo, já que você mencionou, né? Geograficamente, no Brasil é fácil de ter uma dieta mediterrânea? Sim, a gente tem essa facilidade porque a gente é o país que tem uma tudo, diversidade Somos muito grande. Ricos em alimentação, exatamente. Com certeza. Então a gente tem os grãos, a gente tem os cereais, tem até as oleaginosas também, a gente tem as castanhas, né? Porque também é recomendação nisso. E as frutas em geral, né? Legumes em geral. Então a gente tem esse consumo, cereais, aveia também. Então temos a facilidade. Como que fica a parte dos pães, né? As farinhas, os derivados, os leites, por exemplo? Isso. Existe uma recomendação também, ela pode inserir, não é o foco maior. Não é digamos, a maioria da alimentação. Não é. Mas, por exemplo, eu posso usar um queijo sem muita gordura. Então, são os alimentos que têm menos gordura também. Então né? é uma dieta com menos gordura também. Isso, exatamente. Também, tanto, por exemplo, o iogurte, a gente vai usar um iogurte mais desnatado, né? O integral, mas de uma maneira que não seja aquele cheio de outras coisas, né? Aquilo que a gente processa menos. Mesmo que seja um industrializado, que no caso do iogurte a gente tem que ter, mas que ele seja menos processado, tenha menos inserção de outros ingredientes. Entendi. E daí as dietas que são, digamos, personalizada em cima de uma dieta mediterrânea como essa, por exemplo, você vai considerar as calorias também, a ingestão, o que entra no raciocínio para montar isso? Isso, vamos pensar num paciente diabético, por exemplo, né? O paciente diabético, ele vai ter um consumo maior de integrais, né? De uma maneira geral, então ele vai consumir um arroz integral, um pão integral, né? Por quê? Porque o processo de absorção dele, ele tem que ser mais lento, né? Para esse paciente. Então ele vai ter mais tempo da digestão e tudo mais. Então a do Mediterrâneo entra mais ou menos nisso, né? Então os legumes integrais, aquilo que tem mais fibra, as frutas também. Então, de uma maneira geral, a gente vai pensando nisso. Já o hipertenso, por exemplo, a gente vai ter o consumo menor de sal, né? De consumo de alimentos que tenham sal. Então, pacotinhos de salgadinhos, biscoitos recheados, tudo isso não é recomendado nessa dieta também. Entendi. E tem alguma restrição por idade, essa dieta? Por exemplo, crianças, idosos ou não? Não, porque ela é uma dieta saudável, né? Inclusive, natural. deve ser recomendada, né? Inclusive, é recomendada. A única diferença realmente é que na dieta mediterrânea para adultos existe a recomendação de um copo de vinho por dia. E para crianças isso não entraria. Isso tem na Mediterrânea? Sim, isso tem sim. É uma das recomendações da Mediterrânea. Por isso que fala-se tanto, né? Na dieta do europeu, de uma maneira geral. Né? Mas é por essa região do Mediterrâneo e eles têm esse hábito do consumo do vinho uma vez por dia. Entendi. E essa dieta também pode ser usada para emagrecimento, por exemplo, ou para ganho de massa muscular, ou ela tem um objetivo mais de manutenção da saúde? Ela é mais para saúde, né? Mas claro que para um emagrecimento, se você seguir isso, também vai te ajudar. Porque vai ter resultado. Você vai ter um consumo elevado de fibras, você vai consumir gordura boa, por exemplo, né? Que é
bem forte é o azeite de oliva extra virgem. Embora ele esteja caro pra gente hoje, mas ele acaba... Mas tudo tá caro, né? Então. Exatamente. Mas ele é um ponto positivo também. Então, o uso de gorduras boas, né? Por isso que usa o peixe, por exemplo, ele tem uma gordura melhor do que uma carne bovina, né? Então, e o mesmo do azeite, usar um azeite de oliva e não um óleo. Tá. Né? Então, isso também vai favorecer para uma dieta ou para uma saudável. E suplementação pode ser considerada? Aí, por exemplo, você falou do peixe. Se eu pensasse no ômega 3, eu posso considerar dentro disso? É que a gente tem que avaliar caso a caso, no caso de uma suplementação, né? Mas ele pode ser, sim, uma fonte de suplementação dos ômegas em geral, né? Pode ser usado também. E o contrário, a pessoa que não quer suplementar, ela conseguiria repor alguns desses nutrientes faltantes que a gente vê às vezes ali no exame de sangue com uma dieta mediterrânea? Com certeza. Isso sim, né? A gente vai acompanhando, né? Um profissional nutricionista, ele vai acompanhar, ver os exames, vai acompanhar o que seria o ideal para aquela pessoa. Mas sim, ela tem a tendência de ter um resultado mais efetivo. Entendi. Muito bem, minha querida. E pra gente montar, assim, um cardápio, dá algumas dicas, assim, pra gente de cardápio, alguma coisa assim que seja fácil de preparar? Vamos pensar assim, de manhã, por exemplo, né? Você acordar um iogurte natural, como eu já falei, junto com uma aveia, com frutas, né? Seria uma recomendação adequada. Os pães mais de origem, mais que tenham mais fibras, não o pão branco, né? O pão branco não é a recomendação maior. No meio da manhã, comer uma fruta de novo. Né? Então sempre tá comendo alguma coisa. O ideal é que assim, não que a gente tenha tempo de tempos para fazer essa alimentação, mas a gente ter isso para quando chega na próxima refeição você também não tenha aquela fome exacerbada. Pra comer muito. Entendi. Exatamente. No almoço vai buscar as oleaginosas também. No meio da manhã pode ser até as oleaginosas, mas castanhas, comer alguma coisinha. Não muito, porque elas também são ricas em gordura, né? Mesmo que sejam gordura de origem boa. São inocentes assim, mas às vezes dá uma aumentada no colesterol, né? Exatamente, elas não são inocentes. Aí o almoço, um arroz, o feijão também, pode ser grão de bico, pode ser lentilha, não só o feijão, né, que é uma opção de leguminosas ali. A carne de alguma maneira, né, principalmente grelhados, que é o mais recomendado. Saladas, de uma maneira geral, folhas, tomate, liberado, né, hortaliças também de uma maneira geral. E doce sai fora. O doce não é recomendado. O açúcar é... Já o da fruta já tem bastante, né? Isso, na fruta a gente já tem. Então, açúcar, gorduras, biscoitos recheados, né? Nem olha pra isso. Melhor nem olhar pra eles. Aqui também, né? Exatamente. Não, é melhor, né, ficar ali naquilo que já Deus já fez, né? Exatamente, né? E acho que assim, pensar naquilo que a gente não tem que mexer muito. Sim. Né? Quando você mexe muito naquele alimento, você vai acabar perdendo o nutriente dele também. Com então, certeza. Isso seria importante. Ana Lúcia, muito obrigada por vir falar com a gente hoje, tá? Imagina, muito Sempre obrigada. bem-vinda. E já que estamos falando aqui de saúde, recadinho do magnésio para você. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato e faço no carnezinho lá pro final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Eu quero trazer agora um vídeo bem inspirador para você, que envolve uma criança de 2 aninhos, o pequeno Francisco, que tinha um super-herói. E o super-herói dele
era Jesus. Que lindo isso, né? E ele ganhou um presente especial, uma casula. Olha só esse videozinho. Aí, ó. Ficou grande. As mãos saem aqui, ó. Ó. Era assim que você queria? A mãozinha. Era assim que você queria? Ficou grande aqui. E aí, você gostou? Gostou? Agora você vai pra onde? Ah, como? E por um bando de malvados fui cercado, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu Ai, fala se não é lindo ver isso, né? Olha o jeito de fazer a criança prestar atenção na missa, hein? Realizando o sonho que ele já tem no coração dele. Que lindo. Recado para você agora da Nippon Prime. Acompanhe comigo. É um recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então, você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar ali a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone e liga já aqui, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar a Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. E é maio, é mês mariano aqui na TV Evangelizar. Estamos com esse quadro especial de Nossa Senhora. Roda a vinheta. E hoje trazemos para você o título de Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves é um dos títulos mais antigos dados à Virgem Maria e tem origem em um milagre marcante, ocorrido no verão de 352 em Roma. Naquela noite, Maria apareceu em sonho a um casal romano e também ao Papa Libério, pedindo que fosse construída uma igreja no lugar onde encontrassem neve ao amanhecer. E o impossível aconteceu. No calor do verão romano, o Monte Esquilino amanheceu coberto de neve. Ali foi construída a Basílica de Santa Maria Maior, uma das igrejas mais importantes dedicadas a Maria. Com o tempo, a devoção a Nossa Senhora das Neves se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, onde chegou com os portugueses e está presente em várias cidades, como João Pessoa, na Paraíba, que tem Nossa Senhora das Neves como padroeira.
Ela é sinal de cuidado, intercessão e da presença viva de Maria na história da igreja. Um lembrete de que mesmo nos tempos mais improváveis, Deus continua agindo por meio dela. Nossa Senhora das Neves, rogai por nós. Me despeço de você por hoje. Obrigada por estar comigo nesse momento tão importante, dia que vai ficar marcado nas nossas vidas, recebendo com a maior alegria nos nossos corações, na igreja, o Papa Leão XIV. Saímos mais uma vez com esse momento tão especial, imagens de quando Papa Leão XIV aparece e saúda todo aquele pessoal, aquela multidão que estava ali presente e que nos abençoa, inclusive a mim e a você, aqui pela TV Evangelizar. Continue com a gente e continue por dentro de tudo o que começa nessa nova história. Fique com Deus.